Olá, meus queridos amigos e irmãos. Vamos para o momento devocional da Palavra de Deus. E o tema de hoje é: Eu devolverei 7 vezes mais o que perdeste. Está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Apenas aguarde, porque eu sou Deus e eu faço. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Então vamos para o versículo-chave. Eu lhe restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto devastador, pelo devorador e pelos cortador. Joel, capítulo 2, versículo 25. O que significa esse versículo? Vamos entender. Restauração. Deus promete compensar e recuperar o tempo e as oportunidades e os frutos que foram perdidos ou destruídos por dificuldade na minha vida e na sua vida. Recompensa as perdas causadas por provação, que é conhecido como gafanhoto, ou praga. Não é o fim. Elas serão superadas por uma colheita abundante. E consolo. O versículo termina com a promessa de que Deus quer que o povo que não será abandonado e ele restituirá tudo. Muitos usam essa mensagem para bens próprios, ou seja, para tirar a lã das ovelhas. Vamos falar o português mais claro, né? Tirar o dinheiro do povo, né? Do povo humilde. Usa as artimanhas. Mas a Bíblia nos fala aqui, quando você interpreta na linguagem de hoje, fala muito bem restaurar o que você perdeu. Às vezes nós temos prejuízo na vida, perdemos muitas coisas, porque Deus quer que você perca, para que você tenha mais vontade de buscá-lo. Quando você está bem na vida, você não procura a Deus. Quando você está enfermo, quando você está doente, você ora mais, lê mais as Escrituras Sagradas e busca mais a presença de Deus na vida. Não é isso? Então, Deus usa certos métodos que muitos não compreendem. E esse método não é agora exclusivamente, já vinha naquele tempo. Naquele tempo, o que o povo fazia para ter uma produção, ou seja, um dinheiro, uma comida na mesa? Eles tinham que plantar e cuidar da sua plantação, das suas lavouras. E eles, quando cuidavam mais disso aí, esqueciam às vezes de buscar e de glorificar a Deus. Ele gastava mais tempo na sua lavoura. Então vinham os gafanhotos, o devorador, e comia tudo. E muitos ficavam tristes, e muitos faziam o quê? Pacto com Deus. Qual o pacto? Orar mais, né? Conversar com Deus mais. E Deus restituía tudo em dobro, como fala nesse versículo de Joel. Deus fala para eles: eu vou te restituir em dobro. Então, se você, trazendo para os dias de hoje, perdeu um bom emprego, por que será que você perdeu esse emprego? Você talvez não trabalhou com o seu íntimo, ou seja, quando a gente fala com o seu íntimo, é com mais valor, com mais vigor. Ficou meio preguiçoso, meio relaxado, e o patrão viu que você não estava dando lucro e dispensou para achar outra pessoa que queira se expor mais, trabalhar mais e dar mais lucro.
E você fica se martirizando, dizendo que é a culpa de Deus, que é o devorador, que é o inimigo. E não é. O inimigo é você mesmo. Então, mas quando você conversa com Deus sobre isso, ele fala que vai te restituir tudo. Porque você colocou o quê? Deus em primeiro lugar na sua vida. E em segundo lugar, você colocou o amor ao próximo. Ou seja, você vai trabalhar para o seu próximo, que é o seu patrão. E isso você vai dedicar por quê? Por amor ao seu emprego e porque ele vai lhe pagar. Então, quando você há aquela harmonia de cooperativismo entre ambos, há produção para ambos os lados. Então, Deus está falando sobre isso, que vai restaurar. Talvez você ficou doente, né? Essa semana mesmo eu completei 1 ano que eu fui operado. E quase parti, né? Mas Deus teve misericórdia, os irmãos oraram, eu orei e deixamos na mão do Senhor. E Deus me restabeleceu a minha saúde, me proporcionando mais dias de vida. Espero que esses mais dias de vida sejam dias alegres, né? Não como aquele rei que Deus mandou o profeta falar com ele, que ele iria morrer, preparasse a casa. Ele deitou do lado, virou e começou a chorar e pediu para Deus não o levar. Deus acrescentou mais uns anos para ele, o qual não foi muito bom, né? Ele passou muita raiva e etc. E só você procurar e estudar mais um pouquinho que você vai ver, né? Que o profeta Isaías foi lá e falou, será prolongado mais seus dias na terra. Mas nós, voltando para nós, somos gratos a Deus por tudo. Mesmo nas dificuldades, devemos agradecer a Deus. Não tenha problema que você está passando uma necessidade, uma dificuldade, uma enfermidade. Converse com o Pai. Ele fala nesse versículo que ele vai te restituir mais. Então, tenha mais comunhão com Deus. Talvez esse tempo que você está passando, essa aflição, seja para te aproximar mais de Deus, para que você possa ser abençoado por Deus. Então, fica aí a nossa mensagem de reflexão no dia de hoje, onde Deus fala no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, eu devolverei 7 vezes mais do que perdeste. Tenha fé que Deus vai te restituir a sua saúde ou algo que você perdeu. Tenha fé, busque mais a Deus e caminhe com a presença de Deus nos seus dia a dia com Deus. Um beijo no seu coração. Essa foi a nossa devocional da Palavra de Deus.